Muito legal. Aí nós vamos falar agora do quê? Ah, o Guilherme. Daí depois teve uma prova do líder. Teve. Foi uma longa prova do líder. Eu achei muito longa para uma edição que tinha que ser mais curta. Extremamente longa. Né? Eu acho que é o mesmo cara que digita o texto do Tadeu, tá fazendo essas provas aí, pô. E aí, como foi? Eles tinham que... eu não vou explicar essa prova. Acho que não precisa. Não, se o BBB tá com tempo, eu não tô com tempo para essa porra, não. A prova foi assim, ó, o Guilherme ganhou. O Guilherme ganhou a prova e aí ele me decepcionou bastante ontem, mais uma vez. Fiquei muito decepcionado. Ele é liso, né? Porque o Guilherme, ele foi, durante muito tempo, uma das pessoas que eu mais admirei no Brasil. Quando ninguém estava tentando fazer nada, ele estava se esforçando para entregar um certo entretenimento para o povo brasileiro. E aí, ele ontem, para não se comprometer, ele usou o argumento mais torpe, mais triste que essa turma está usando nessa temporada, que ele deu uma justificativa técnica. Uma justificativa pura e simplesmente técnica. Ele falou que indica o Mike porque o Mike vai bem na prova de resistência que normalmente tem na última semana de BBB e ele não gostaria de enfrentar o Mike nessa disputa. O Guilherme, que cá entre nós, ele não chega a ser um exímio realizador de provas. Torço para que ele faça essa prova de resistência com a Delma e dure 5 segundos, tá bom? Porque eu não suportei. Mala esse Guilherme com desculpinha. Por que ele não chamou o João Pedro? Por que ele não chamou um outro não sei quem? Chamou o Mike. Ah, nossa, mas... Na boa, o Bárbara Sarini, mais uma vez ele se comportando como júri técnico. Vai se ferrar. Eu acho que ele foi muito liso. Ele sabe usar os argumentos de uma maneira que as pessoas acabam não tendo o que falar, né, contra. Imagina, o Mike vai falar o quê? Depois de ter sido elogiado por ser bom de prova. Então, ele é liso, mas não deixa de ser inteligente, porque ele não simplesmente chegou e falou: a minha indicação é o Mike porque ele é bom de prova. Não, ele falou assim: olha, eu poderia indicar o Mike ou a Renata, que são pessoas que indicam a minha sogra e eu quero protegê-la. E como desempate aqui entre o Mike e a Renata, vou colocar o Mike porque ele é bom de prova, eu não quero enfrentá-lo numa resistência. Então achei até que foi coerente, só que foi liso, né? E a gente quer uma coisa mais... Eu voto em tal pessoa porque eu acho chata, né? Uma coisa um pouco mais... Eu voto no Guilherme porque eu acho ele chato. É chato, cara. Eu acho que esse é um dos dramas desse BBB, que é a extrema impessoalidade. Eles se uniram em grupos, daí depois eles têm as justificativas técnicas, eles fazem figa para participar do Sincerão. Eles falam assim: não sou eu, é o meu eu lírico, o Dourado que pediu para falar essas coisas para você. Então nada tem um impacto real. Não é um jogo que está sendo jogado por pessoas, é um jogo que está sendo jogado por avatares. É o multiverso da loucura, é a inteligência, é a burrice artificial. Porque com isso eles não conseguem comover as pessoas aqui fora. Falta motivo, falta razão. Ainda assim, nós temos este paredão formado, o melhor paredão, na minha opinião, da temporada, porque é um paredão que coloca conflitos e tensões na superfície. Traz realmente o que está acontecendo no jogo. Concorda comigo? Sim, eu concordo que tá tudo muito chato, a gente gostaria que tudo fosse um pouco mais intenso e real também, né? Que não fossem motivos ali inventados ou buscados para poder causar alguma coisa, que fossem atritos reais. E aí você não tivesse nem que pensar muito na justificativa, simplesmente expor o conflito que está acontecendo ali. Mas acho que o Guilherme não deixa de ser inteligente. Acho que o problema talvez foi que reuniu uma galera, né? O Dourado reuniu uma galera que está muito focada nesse jogo externo, que está pensando muito em agradar, em não derrapar, em pensar em justificativas que se encaixem ali. Acho que faltou mais pessoas sem essa noção do jogo, sabe? Porque um Guilherme, no meio de outras pessoas que não tivessem tanta noção de jogo, talvez ele fosse, de fato, o sensato da vez. Agora ele é só mais um que não tem argumento, então fica chato. Né? Talvez num outro elenco ele brilhasse. Espero que a gente nunca descubra. Que esse Guilherme nunca mais me apareça na TV. Ele tremia muito ontem, né? Ele estava nervoso, você percebeu? Percebi.
Percebi. Isso me chamou a atenção. Percebi. Ele estava muito nervoso para poder fazer a indicação e tal. A Gabriele Santana falou, até a Delma aparece mais que a planta do Guilherme. Concordo, a Delma tem aparecido mais mesmo. Aí, Bárbara Sarini, seria muito importante agora a gente falar que ele mandou, daí teve o voto da casa que foi aberto, a Renata levou 4 votos e a Delma levou 3. Com isso, era um paredão mais simples na sua formação. A Renata foi emparedada, com votos do Vinícius, Delma, Vitória e Diego. Aí o Mike tinha direito ao... Como é que é o nome? Contragolpe. Eu ia falar vale tudo. Por que eu ia falar? É porque eu tô com a novela na cabeça. Aí, Bárbara Sarini, o Mike pensou bastante. Acho que foi o tempo que eu mais vi ele pensar. Né? Deu pra ver o barulho e sentir o cheiro. Tô brincando, gente. Vocês também levam tudo a sério. E aí, olha que legal. Ele falou, não, eu não vou indicar a Delma porque eu não quero conflitos novos. Porque ele tinha votado para ir com o grupo. Né? Mais uma justificativa impessoal. Ele falou, eu vou chamar o Vinícius. Pô, achei legal. Achei legal pra caramba. Eu achei que ele, depois de ter sido indicado pelo Guilherme, ele poderia ter usado o contragolpe na Delma realmente para o Guilherme sentir. Então pareceu que ele quis agradar alguém que acabou de colocá-lo no paredão. E o agradar o Guilherme é porque tem a ver com todo aquele discurso que o Guilherme fez e que ficou na cabeça deles, de que você não pode deixar o seu embate direto para depois. Isso virou uma regra. Arregar. Virou uma regra da temporada. Então acho que o Mike quis agradar o Guilherme, mas o Guilherme tinha acabado de colocar ele na berlinda. Então assim, a partir dali, o contragolpe era para o Guilherme sentir, sabe? Eu discordo. Porque ele quis agradar outra pessoa, Bárbara Sarini. Uma outra pessoa ele quis agradar. Renata Saldanha. Mas não agradou, né? Ele quis agradar. Ele falou assim, aqui não. Eu vou defender minha gatinha. Eu gosto muito da conexão dela com Deus. Então eu vou mandar você, Vinícius, para o paredão. Eu achei legal. Achei que foi... Pô, assim, ó, pode não ter sido... Muita gente falou na internet, né? Pô, não foi a jogada mais inteligente porque pode significar a eliminação do próprio Mike. Se fosse com a Delma, seria mais fácil de tirar. E mas eu nem sei se é uma verdade. Eu nem sei se é uma verdade. E acho que se fosse com essa intenção de agradar a gatinha dele, acho que a Renata ia gostar mais que ele tivesse ido no contragolpe com a Delma, né? Porque ela chegou a verbalizar? Ela até chegou a dizer que assim, o meu embate direto era a Delma. Eu voltei com uma situação com a Delma e com a Aline. O Vinícius acabou herdando uma situação com a Aline. E ela gosta do Vinícius, né? Mas a minha situação mesmo era com a Delma. Então ela falou isso ali, ela chorou, o Mike consolou, ela falou que tem medo de sair, que depois da vitrine do seu Fifi tudo mudou. Então, acho que se a intenção dele fosse agradar... Não foi a melhor decisão. Bom, mas ele não tem conseguido agradar muito a Renata mesmo ao longo do dia, então tudo bem. Mas aí, Bárbara Sarini, nós temos então esse paredão que, na minha opinião, é o grande paredão desta temporada. Por quê? Porque envolve, tem história, tem contexto, tem emoção, tem uma relação de fato com todos os participantes deste paredão, porque a Renata se dava muito bem com o Vinícius, eles romperam. A Renata é namorada hoje do Mike, então ela está ali no vértice desse triângulo e nós vamos descobrir como que estão as enquetes. Eu soube, eu estava vindo para cá, estava ouvindo na rádio e falaram, enquetes chocam. Tudo muda. Tudo muda. Veja só, aqui no Universo Online, o portal UOL, atualmente quem está sendo eliminado é o Vinícius com uma vantagem acachapante sobre o Mike, 52 contra 42. É bastante coisa isso, hein? É bastante coisa. É coisa de 41 mil votos de diferença. E aí nós temos o Votalhada das 8 da manhã, no qual esse aqui vale a gente conversar um pouco mais, Bárbara Sarini, porque aqui mostra o quanto que a batata do Vinícius está assando. É um empate técnico aqui, né? É um empate técnico, se a gente for ver na média ponderada. Mas se a gente abrir ali o capô do Fusca, a gente vai entender que está ruim para o Vinícius. Não está fácil. Pode até voltar ali para o povo ver com um pouco mais de detalhe, porque eu vou chamar a atenção para três coisas aí. Ó. Sites e YouTube, a gente vê uma distância muito grande de Vinícius para Mike. Olha só, 38 a 54, 36 a 55.
Mesmo somando todos os votos da Renata no Mike, se as pessoas decidissem, não, vamos largar a mão de votar na Renata, ainda assim o Vinícius está com mais votos. Ainda assim o Vinícius sai. E aí fica essa prevalência do Vinícius praticamente só no Twitter. No Twitter ele está com o dobro, né? O Mike está saindo com o dobro de votos do Vinícius. Aí pode voltar para nós, porque eu queria fazer uma reflexão aqui. O Twitter é um mundo paralelo. O Twitter é um lugar que não existe. O Twitter adotou o Vinícius desde cedo no jogo. Tem muita gente que gosta do Vinícius lá. Eu não acho que isso represente a realidade. O Vinícius, na minha humilde opinião, é mais um delírio do Twitter que não vai ter nenhum tipo de repercussão real na votação. Eu acho que não só o Mike vai ganhar do Vinícius, como o Vinícius vai sair com uma diferença maior do que, por exemplo, João Gabriel e Diego ontem. Eu tenho a impressão que o Vinícius não está apenas eliminado, ele está extremamente eliminado desde já. Eu fico na dúvida em relação a essa questão da porcentagem, mas também acho que o Vinícius será o eliminado, porque o voto é para sair, é o voto pelo ranço, e quem tem gerado mais ranço nas pessoas? O Mike, que era até então uma planta, não fazia muita coisa, e agora está num relacionamento com a Renata, ou o Vinícius, que apareceu mais em embates, teve a tal da polêmica da pomba suja que dividiu opiniões, né? Nessa questão de discussão, ele apareceu mais e isso provoca mais ranço. Então, eu acho que até se a disputa fosse Renata e Vinícius, poderia ser que tivesse um equilíbrio maior, porque a Renata também tem uma rejeição. Mas o Mike, hoje, eu não vejo tão rejeitado assim. Eu vejo mais como indiferença para algumas pessoas. Tipo, ele é planta, não me importo. E o não se importar, a gente viu que já fez muita gente voltar para o jogo, como o Dani Hipólito, por exemplo, que voltou de vários paredões, porque as pessoas tratavam com essa indiferença, né? É verdade. Nós temos aqui, Bárbara, eu concordo plenamente com a senhora. Eu acho que o Vinícius, desde o começo, tanto ele quanto a Aline, foram figuras polarizadoras. E o Mike era um encostado, era um cara que estava lá, era o Xaxim. E aí ele pegou um embalo nessa reta final, junto com a torcida das bailarinas, que eu imagino que seja positiva para ela no sentido de engajamento geral. A gente tem aqui, a senhora conhece o site Realities VIP? Sim. O perfil? Nós temos aqui um negócio, eu vou até printar aqui, Letícia Parron, para o caso da senhora querer mostrar aqui na nossa tela. Porque o Reality VIP, eu não lembro direito a taxa de acerto deles, mas às vezes ele acerta. Às vezes ele acerta. Ele diz que é um insider. O Boninho já criticou bastante esse perfil em outras oportunidades. E aí, ele traz uma suposta parcial do suposto paredão. É uma informação aqui que não é uma informação confirmada, não é necessariamente verdade, tá bom? Então, eu peço o seu respeito, a sua lisura, porque da nossa parte nós vamos botar na tela aqui, ó. Ele está dizendo que é voto único, o Mike está saindo com 59 versus 35. O que, de certa maneira, acompanha um ritmo anos 50 versus Quarto Fantástico, né? E no voto da torcida, Vinícius saindo com 54 versus 43. Na média, Mike estaria saindo com 51 e Vinícius com 44. Então, a gente tem aqui um desenho muito claro, né, de que, se for verdade, porque isso combina com outros resultados recentes de paredão, né? São movimentos parecidos. Sim. Do voto único a favor da turma do ano 50. Do ano 50, que aparentemente são pessoas que têm mais o que fazer, e no quarto fantástico, realmente a turma que vira a noite votando. Isso realmente tem acontecido, né? Pode ser que... Se for mentira, estão mentindo bem. E assim, outra coisa que eu ia falar que pode ser que contribua para o Vinícius, até nesse voto da torcida. Eu vi ontem no Twitter uma galera que torce pro balé um pouco dividida, porque tem as pessoas que querem que a Renata siga nesse relacionamento. Gol solo. E tem as que não querem. E aí as que não querem não vão ficar se esforçando nessa batalha para fazer o Mike continuar no jogo. Então tem isso também que pode favorecer. E eu acho que hoje o Mike é o maior
desafio da Renata para chegar na final. Eu não duvido que num último momento o Mike chegue mais longe que a Renata e acabe tirando ela ali do pódio. Eu acho que o Mike é um perigo real e imediato, porque a tendência é que sempre é difícil ter uma final com todo mundo do mesmo lado nessa temporada. Em outras temporadas era até normal, mas nessa temporada acho difícil. Eu tenho a impressão que hoje, se for para alguém ficar, o justo até seria a Renata. Né? Eu, se sou torcedor da Renata, eu viro à noite votando no Mike para não correr risco, para garantir o dela. Minha humilde opinião, claro, posso estar enganado. É muito difícil, nunca aconteceu. Mas acho que o objetivo dessa torcida é manter o Mike para que ela não vá para outros paredões, vença esse e só vá agora para uma próxima votação na final. Porque o receio é ela encarar a Vitória Estrada antes. É o meu sonho que seja o próximo. Seria Porque esse eu acho que vai ser o grande paredão, a grande votação, vai ser Renata e Vitória. Vai ser muito divertido. Eu acho que a Vitória leva, mas assim, existe essa preocupação da torcida. No voto por CPF, com certeza. Ô, Bárbara Sarini, a gente continua no YouTube, estamos ao vivo no YouTube o tempo todo. No canal UOL a gente vai girar o Globo rapidinho, é muito rápido. Viu como é rápido? Já estamos de volta aqui no canal UOL para falar de BBB. E agora, Bárbara Sarini, a Renata fica abalada após o paredão e acredita na eliminação. Depois da formação do paredão, ela deitou do lado do Mike, voltou a falar sobre a vitrine do seu Fifi, dizendo que tudo mudou depois de lá e que não sabe como o Brasil está enxergando seu jogo, seu embate com Vinícius, etc. Ela falou, eu acho que vou sair, estou sentindo. O Mike tentou acalmá-la, dizendo que muita coisa aconteceu depois da vitrine e que se isso fosse determinante, todos os envolvidos já teriam saído. Bom, saiu a Vilma, saiu a Eva, saiu o João Gabriel, ficou o João Pedro, é isso. Aí a Renata, e ficou o Mike também, justiça seja feita, ficou o Mike também contra a Aline. A Renata disse que se estiver errada vai consertar aqui fora e o Mike perguntou o que ela fez de errado. Dela ela falou, não sei, o Brasil está julgando. O Brasil não está julgando, o Brasil nem sabe quem são vocês. Quem está julgando é aquela meia dúzia de doidinho que foi lá no shopping e outra meia dúzia de doidinho que morava em outros lugares. É um programa que vai muito mal, né? De repercussão, de audiência. A gente conversa na rua, pergunta alguma coisa de BBB e tudo que ninguém sabe é sobre o programa. Eu sei que a Graciane, ela tá lá ainda? São essas as perguntas que fazem, né? Então, realmente, não é o Brasil todo preocupado, mas entendo a visão dela, a preocupação dela, depois de ter ido para uma vitrine do seu Fifi, ter visto como que a galera ali se manifesta, né, com cartazes e gritaria e tudo mais, e depois dessa participação na dinâmica, ter tido eliminações do grupo dela. Então, acho que na visão dela, é aquilo ali num número muito maior, o Brasil inteiro vendo, né? Ela só tem esse recorte da vitrine do seu Fifi. Vamos ver o que vai acontecer. É o seguinte, estão tentando queimar o Vinícius aqui fora, hein? Estão tentando queimar o Vinícius aqui fora. Nós vamos falar bastante disso já. Antes, vê esse recadinho aí que tem a ver com isso que eu falei. Se queimando, mas aí na sua casa, se pintar cheiro de fritura na cozinha, tem uma forma simples de acabar com isso. É Bom Ar, meu senhor, minha senhora, é Bom Ar, a marca especialista em fragrâncias para o ambiente. Bom Ar já está há tanto tempo presente na casa dos brasileiros que inclusive virou sinônimo de ambiente perfumado. Quando a gente pensa no spray para deixar a sala pronta para receber visitas, o quarto mais aconchegante e a cozinha mais cheirosa, a gente pensa logo em quê? Em quê? Em Bom Ar. Com algumas borrifadas, você já logo sente aquele cheirinho de casa limpa. É super prático. E essa versão em spray de ambientes não tem segredo. Bom Ar Spray de Ambientes prolonga a sensação de frescor nos mais diversos cômodos da casa e neutraliza maus odores no dia a dia. Tudo que eu sempre pedi para esse estúdio. Obrigado, Bom Ar. E a marca tem uma linha completa com várias fragrâncias, uma melhor que a outra, feita com óleos essenciais naturais. E tem até refil, viu? Tem lavanda com lírio do vale, que traz aquele floral elegante e aconchegante. E o pimenta rosa e capim-limão, para quem é fã de um cheiro mais cítrico e uma fragrância
mais vibrante. Eu particularmente gosto dos dois. Além dessa versão prática em spray, Bom Ar ainda tem uma linha inteira de aromatizantes que ligam na tomada e garantem perfumação contínua por 45 dias. Bom Ar trabalha mais do que muito participante de reality show. Quer conhecer melhor a linha completa de Bom Ar e descobrir qual combina mais com a sua casa? Bora lá, escaneie o QR Code que aparece na tela. Bora! Cheiro de fritura? Só se for na casa dos outros. Com Bom Ar, sua cozinha segue sempre perfumada. Aê, muito bom. Olha só, estão tentando queimar o Vinícius aqui fora, porque ontem, ele chorou ontem bastante, confessou medo de ser eliminado por conta da força do casal e tudo mais. E aí o que ele falou? Ele falou que veio pensando no prêmio, que muita coisa não aconteceu por questão de sorte e por pessoas melhores que ele ganharem provas e prêmios. Ele fala assim, é como se eu não tivesse cumprido o que eu queria aqui dentro. Aí tem a Renata, que já saiu, que sabe de muita coisa, agora tem o casal com o Mike, que pesa muita coisa. Não vou entregar os pontos, mas dizer que eu estou confiante, eu não estou. É justo ele não estar confiante, eu acho que faz sentido ele não estar confiante, ele não deveria estar mesmo, porque está quase saindo, acho que vai sair, ainda acho que vai sair. Mas o que está rolando na internet, ô Bárbara Sarinho, queria conversar com ela. Eu vou mandar mais uma imagem para a senhora, ô Letícia Porra. A senhora me perdoe o excesso de imagens que eu estou te mandando? Acho que nenhum lado tem motivo para estar confiante, né? Nenhum lado tem motivo para estar confiante. É bom até que a autoestima desse elenco esteja bem baixinha, porque vai ser difícil. Mas, cara, a torcida contra o Vinícius, eu entendo não gostar, é normal não gostar. Eu, particularmente, não gosto do Vinícius também. Não gosto de ninguém desse elenco, queria nunca ter conhecido nenhum deles. Se eu hoje tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria para o dia 7 de janeiro. E resetava, né? Não, e me mudava do Brasil. Causou um trauma nesse nível. Eu ia para outro lugar. Olha o que as pessoas... Isso aqui eu recebi ontem, à noite, no Twitter, da torcida contrária a ele, chamando ele de agressivo, arrogante, egoísta, mentiroso e dissimulado. De verdade, eu acho que nada disso se encaixa no Vinícius. Quem dera ele fosse um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais arrogante, um pouquinho mais egoísta, muito mais mentiroso e muito mais dissimulado. Isso aqui não é ele, nada. Ele é um menino ele é um menino bom, ele é um cara educado, ele é um cara muito cordial, mesmo com quem tinha tretas homéricas em paredão, em não sei aonde, não sei o quê. Pô, ele sempre se comportou com muita cordialidade. E aqui, ó, principalmente esse lance aqui do egoísta, ele anulou o jogo dele por conta da situação que a Aline vivia. É verdade. Ele foi o cara que mais se entregou para uma dupla ali dentro. Um negócio muito impressionante. Então, assim, de novo, eu não gosto do Vinícius, não tenho nenhum motivo, acho que ele fez pouquíssimo. Seria ótimo se ele fosse um pouquinho disso aqui. Não é. Então, eu fico muito impressionado com a quantidade de comentários xingando o Vinícius por coisas que ele não merece. Se fosse chamar de planta, eu estava junto. Se fosse chamar de encostado, eu estava juntasso. Ah, porra, essas coisas terríveis. Eu não concordo. Eu acho que ele está sofrendo muito, mais do que ajuda. Você acha que tudo isso tem muito a ver com aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, que esse elenco não pegou, não rendeu e as torcidas acho que estão numa carência tão grande, né, que resolveram apostar todas as fichas e até de uma maneira mais exagerada, parece que é um outro jogo que esse pessoal que é das torcidas mais fanáticas ali estão vendo, né, tudo muito over. Os xingamentos, as palavras usadas, né? Essas coisas que estão falando sobre o Vinícius, que não se encaixa muito no jogo dele, da mesma maneira como falam sobre a Renata e outros participantes. Às vezes a gente olha na rede social e fala, peraí, que programa é esse? Eu estou acompanhando isso mesmo? Porque não está pesado dessa forma, né? Antes tivesse, porque estaria um jogo mais quente, mas não está. O pessoal estaria comentando na padaria, não está. Isso, né? Se a Renata fosse tão ruim quanto dizem, sim. Né? Se o Vinícius fosse esse crápula, porra, ia estar muito mais divertido. Muito mais divertido. Mas, enfim, é isso. Enquetes chocam. Vamos ver como é que está a enquete do chat, porque nós vamos falar de Davi Brito. Liga aí para a turma do seu bairro para avisar que nós vamos falar de Davi Brito, porque tem bomba agora sobre Davi Brito. Quem você quer fora do BBB? Empate técnico também, hein, Bárbara? A senhora que é melhor de matemática do que eu? Eu não sou boa, não. Mas é melhor que eu. A senhora repetiu de ano alguma vez? Não. Eu repeti.
Mas em matemática eu passava sempre naquela... Matemática, física e biologia. Poxa. Mas deu tudo certo, não é verdade, pessoal? Deu tudo certo. Estou aqui conversando sobre BBB. Deu tudo certo. A diferença muito pequena aí no nosso chat. No nosso chat? Né? É a enquete daqui. Muito pequena também, 2%. Bom,